A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos ao Rádio Clube de Angra, aqui à nossa rubrica A Vida Continua nesta tarde de sábado. Bom, o que me traz hoje é o seguinte: durante esta semana ouvi várias pessoas dizerem que estavam a ter pensamentos escuros, pensamentos assustadores. Outras que diziam que tudo lhes acontece de mal, que eram azarados. Era só desgraças. Bom, nós não podemos esquecer que todos nós temos um corpo mental que é uma espécie de antena emissora e receptora de um mesmo sinal. Um sinal que vibra numa determinada frequência e que capta outros sinais da mesma frequência. Somos nós que emitimos e somos nós que captamos. Aqui um dos primeiros problemas está o não estarmos atentos ao filtrar aquilo que nos entra na nossa casa mental. Esses pensamentos escuros, uns pensamentos com tendências até suicidas, que está a acontecer muito, infelizmente, porque as pessoas também estão-se a deixar levar pelo pessimismo, pelas coisas que nos rodeiam, pelas guerras, por tudo, pelas más notícias, estão sintonizados com o mal. E é preciso fazer uma paragem, caros amigos. É preciso fazer uma paragem, refletir bem, antes de agir e vigiar melhor a nossa casa mental. O que é que nós estamos a emitir? Aliás, analisar também os nossos comportamentos. É porque o problema é sempre dos outros. Nós somos os bonzinhos, os outros são os mauzinhos. Quando nos ocorre alguma coisa de mal, a culpa vem sempre de fora. E sabemos que somos os únicos construtores do nosso próprio destino. Isto leva-nos a esta conversa de hoje, desta tarde de sábado, a falarmos um pouco sobre o que é a obsessão. Todos nós temos obsessões, pequenas e grandes. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo e apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade de psicografia, de escrita, a pessoa tem tendência para escrever sem parar, traduz pela obstinação de um espírito que se quer manifestar com exclusão de todos os outros. Fica claro que a obsessão é exercida por um espírito mau. Aqui entenda-se ainda transitoriamente inferior. Um espírito que ignora o que é o bem. Mas este estado é transitório, pois estamos todos sujeitos à lei do progresso e todos nós evoluímos até à luz. Este espírito, geralmente, que habita o plano espiritual, o invisível, com persistência e com uma graduação muito ampla, desde uma simples influência moral até à perturbação completa do organismo, das faculdades mentais, insiste nesta tarefa. E agora perguntamos de que forma é que se realiza esta influência, digamos assim, esta influência moral. Na questão agora do outro livro, da questão 456 do Livro dos Espíritos, ensina-nos que os espíritos podem ver tudo o que nós fazemos, desde que prestem atenção e desde que aquilo que estamos a fazer seja, digamos, da sua sintonia, do seu prazer, que vá colmatar a sua curiosidade. E esses espíritos que prestam atenção àquilo que fazemos
constantemente nos rodeiam. Na questão seguinte, 457, afirma-se que os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos e atos. E quando nos achamos sozinhos, é comum termos uma multidão de espíritos que nos observam. Na questão 459, afirmam que os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos muito mais frequentemente do que imaginamos, que chega ao ponto deles mesmos a que nos dirigirem. E na questão 460, confirmam que frequentemente sofremos no mesmo instante a influência dos pensamentos dos espíritos e que esses pensamentos, não raro contrários uns aos outros, estão misturados, mesclados nas nossas mentes com os nossos próprios pensamentos, ao ponto de nós muitas vezes termos dificuldade em tentar perceber quais são os nossos, quais são os pensamentos que não são nossos. Pelo que foi ensinado no Livro dos Espíritos, nas perguntas que acabamos de referir, fica evidente que desde esta influenciação moral simples até à perturbação completa do organismo e das nossas faculdades mentais, e toda a sua graduação intermediária, apresentadas por Allan Kardec neste conceito de obsessão, ambas se efetivam por influência constante do pensamento do obsessor sobre o pensamento daquele que é o obsidiado. Pensamentos estes que induzem o obsidiado a desvios morais e a ações consequentes desses desvios, pensamentos que têm por objetivo a perturbação da harmonia do corpo e da mente de quem sofre esta mesma influência. Fazendo uma analogia, a obsessão é como se fosse uma guerra constante entre o bem e o mal, cujo campo de batalha é a nossa mente. Os lances dessa guerra se expressam pelos pensamentos articulados pelo espírito, que somos cada um de nós, que se usa do seu livre-arbítrio, que possui e conduz à responsabilidade dos pensamentos, decisões e atos. Desde o momento em que Deus nos criou, ou seja, simples e ignorantes, todos partimos da mesma linha, não diria zero, mas de uma simplicidade e de uma ignorância em relação a tudo, mas contendo em si a centelha divina que, por sua vez, contém uma infinidade potencial, um potencial infinito de possibilidades que nós vamos descobrindo a cada passo que damos, a cada esforço que fazemos, a cada estudo que integramos por aí fora. Nós vamos descobrir em nós que, de facto, somos deuses e somos capazes de muito mais daquilo que nós julgávamos e somos, como infelizmente ainda muitos não acreditam, somos superiores sempre aos nossos problemas. O problema é que nós não acreditamos nisso. Ou seja, todos nós somos espíritos imortais. E desde o momento em que alcançamos, através da evolução, a consciência de nós mesmos, nós temos acesso àquilo que se chama o livre-arbítrio dos nossos pensamentos e atitudes. E para que o livre-arbítrio seja perfeito, não há nenhuma influência que sobrepuja a outra, nem do bem sobre o mal e nem do mal sobre o bem. Ou seja, há um equilíbrio de influências para que o espírito possa realmente decidir por sua livre vontade e assim ser o único responsável pelos seus atos. Allan Kardec questiona na questão 122, as alíneas A e B, o seguinte: a linha A, de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Sobre ele, sobre nós, por exemplo. As influências vêm dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi a isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Quando dizemos que existem demónios, que existe Satanás por aí fora, não são nada mais, nada menos que espíritos imperfeitos, ainda muito ligados ao mal. E todos nós já passamos por essa fase de demóniozinhos, de personificações de Satanás. Mas esse ser não existe. Existe Deus.
Não existem os anjos decaídos, nem essas coisas. Vamos passar o que lemos e ouvimos pelo filtro da razão e ver se de facto faz sentido ou não. A linha B dessa mesma questão, tal influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? E eles respondem, acompanham-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de o obsidiar. Caros amigos, uma das formas para nós de certa forma, nos livrarmos destes maus pensamentos, destas companhias menos boas, para já temos que mudar o nosso comportamento. Porque tudo começa em nós mesmos. Somos nós que damos brechas, que abrimos portas para a intrusão, para a introdução destes mesmos pensamentos que nos afetam mentalmente e, se não acordarmos a tempo, podem-nos prejudicar bastante ao ponto de nos subjugar, ou seja, de nos tornarmos autênticos fantoches daqueles que se aproximam de nós. Já Jesus dizia, e repito, vigiai e orai. Vigiai e orai. Tente calma, meditar, refletir. O problema é que nós muitas vezes nos esquecemos que somos ainda espíritos imperfeitos a caminhar nesta longa estrada da evolução e que as nossas imperfeições, os nossos vícios, temos que ter atenção também aos vícios, não os vamos eliminar todos, que isso é impossível, e uma encarnação, uma existência física é demasiado curta para nós fazermos isso tudo, por isso temos as reencarnações que forem necessárias para nós limarmos todas as arestas até chegarmos ao estágio, ao patamar de espíritos puros, patamar no qual o egoísmo e o orgulho já não fazem parte. E todos os seus filhos, vaidades, ciúmes, sentimento de vingança, sentimento de posse, para aí abaixo, nada disso mais existirá quando atingirmos esse patamar. Mas ainda estamos numa escola que é considerada a escola de provas e expiações, que é o planeta Terra, que ainda, temos que ser sinceros, é um mundo mal frequentado, a começar por nós mesmos, com as nossas imperfeições. Vejamos todas as guerras que proliferam pelo mundo todo. Portanto, nós ainda estamos na segunda classe do ensino básico. Temos uma tecnologia que, vá-se dizer, é avançada, mas uma civilização não é ser avançada ou não, ou se somos pessoas, digamos, civilizadas, no sentido de sermos boas, solidárias, não se mede pela tecnologia que nós possuímos. Não. Vê-se muito mais por outras questões, da forma como nos tratamos uns aos outros, da forma como tratamos os animais, da forma como tratamos a natureza. É aí que se vê se uma sociedade é ou não civilizada. Nós, de facto, em termos tecnológicos, a coisa não está má. Nós sabemos o que é que surge, o que é que acontece no outro lado do mundo em apenas um segundo. Já temos notícias no lado de cá, já falamos, olhar para a cara dos nossos familiares, no ecrã do smartphone, do iPhone e por aí fora. Portanto, aí já viajamos para fora do planeta, enfim, uma série de questões tecnológicas que nós já possuímos. Agora, nós temos dois tipos de evolução: a evolução intelectual, que precede sempre a evolução moral. O que nos falta agora é enverdarmos pela evolução moral, pararmos um pouco com o aspecto intelectual, às vezes intelectualoide, pseudo-sábios, cheios de títulos, e ficamos cheios com os títulos académicos e por aí fora, como se eles nos fizessem a nós. Os títulos são decorrentes do estudo que nós fizemos, nada mais. Ninguém daqui vai levar títulos, ninguém daqui vai levar riquezas, ninguém daqui vai levar o que quer que seja de material para o plano espiritual. Até o corpo fica cá. Ou seja, nós só levamos os conhecimentos, nós levamos as angústias, levamos as preocupações e levamos todas as virtudes que nós já amealhamos, mas que nos foquemos cada vez mais nos aspectos positivos que nós já amealhamos e concentrando-nos nisso, trabalhando nisso,
a mente ficará cada vez mais ocupada com coisas úteis, o que impossibilitará as tais brechas que os nossos irmãos da espiritualidade do invisível se aproveitam para que os seus pensamentos sejam semeados na nossa casa mental e nós, pela tal invigilância, os aceitemos como se fossem nossos e começamos a ficar deprimidos, negativos, pessimistas e uma série de ismos que nós vamos conquistando até o ponto em que, lá está, como eu ouvi ainda esta semana, o tal amigo a dizer que estava a ter muitos pensamentos escuros e muitos deles passavam por acabar com a própria vida. E é isso que nós temos que ter cada vez mais em atenção. As coisas não estão fáceis para ninguém, mas nunca ninguém disse que isto era fácil. Mas uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser impossível. E impossível não é. Nós tudo podemos, se quisermos, se tivermos vontade, se pedirmos ajuda. Não é podermos muitas vezes sozinhos, não conseguimos. É ter capacidade de pedir ajuda e para aqueles que não têm capacidade de pedir ajuda, os outros que tenham capacidade de observar esses pedidos de ajuda. Mas continuamos distraídos, a olhar para o chão, olhar para esta mini câmara que temos constantemente na mão, a tentar estar a par das notícias que ocorrem a todo momento e estamos-nos a esquecer de uns dos outros. Os acidentes estão a ocorrer cada vez com mais frequência porque estamos distraídos. E as obsessões os obsessores aproveitam-se das nossas distrações para nos distrair ainda mais. E muitos, de uma forma muito subtil, muito floreada, nos convidam a ir para o lado deles, para o lado de cá, vem para cá. Chega um ponto em que a pessoa pega na corda, põe o pescoço e vai. E vai para um lugar, meus amigos, tenebroso, gelado, sombrio e cuja estadia pode ser bastante longa. É claro que quem faz isso não quer acabar com a vida, como já dissemos, quer acabar com a dor. Mas nós temos que começar cada vez mais a tomar atenção, a pôr os pés no chão, a deixar de voar nas tecnologias, nas redes sociais, porque andamos a voar demasiado nessas redes. E como andamos a voar, quais passarinhos que acabaram de sair do ninho, a probabilidade de cairmos é grande. Portanto, vamos começar a ter a humildade que ainda somos seres que estamos a gatinhar e que precisamos de ajuda daqueles que sabem mais que nós e que devemos pedi-la, que devemos cada vez mais ter a humildade de pedir ajuda e de não fazer as coisas como se sozinhos conseguíssemos fazer. Nós não vamos conseguir. Caros amigos, muitas vezes a doutrina espírita é vista assim de uma forma, parece algo duro, não é? No caso concreto da Associação Cultural Espírita de Xeirense, nós, nos nossos atendimentos fraternos, nós nas palestras, esclarecemos e tocamos muitas vezes na ferida. É preciso tocar na ferida, não é só... Nós não vamos lá ter com floreados, com dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso trabalharmos o que não está ainda muito bem para ficarmos melhores. E é preciso também motivar as coisas que já estão a ser bem feitas por cada um de nós. Porque nós temos muitas coisas já boas, amealhadas por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. É preciso deixarmos de estarmos ligados ao passado. Porque é que isto aconteceu comigo? Coitadinho de mim. E por aí fora. Vamos começar a sermos mais responsáveis e menos coitadinhos. Menos culpa e mais responsabilidade. Eu errei, ok, vou tentar corrigir da próxima vez. Da próxima vez não farei o mesmo. Ou tentarei, pelo menos com todas as minhas forças, não fazer o mesmo. Não podemos, meus amigos, como costumamos dizer várias vezes, não podemos ir lá atrás ao passado e corrigir. Agora podemos, a partir de hoje, começar a construir um novo futuro
com mais vigilância nos nossos pensamentos, mais atenção no nosso caminhar, mais olhos nos olhos, mais diálogo, mais voluntariado, mais trabalho no bem. É isso que nós precisamos fazer. E vão ver, quando saímos deste esforço, desta inércia, desta falta de pachorra que todos nós temos, ou muitos de nós temos, vamos ver que muitas das coisas passam com ocupação em tarefas úteis. Em tarefas úteis. E existem muitas tarefas úteis pelas quais podemos enverdar. Caros amigos e ouvintes, da vida continua. Ficamos hoje por aqui nesta questão das obsessões, desta questão da invigilância, para que com estas informações possamos dar a volta por cima. Estamos todos a tempo de o fazer. Todos a tempo de o fazer. Há solução para tudo. Até para a morte. Até para a morte, pois nós somos imortais. Mas que não apressemos esse fenómeno natural. Se estamos aqui é porque fazemos falta aqui ainda. E só Deus sabe o dia da nossa partida. Que não sejamos nós a escolher o dia nem a hora. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. A todos uma excelente semana com reflexão. Muita reflexão. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.